A legendagem é um universo à parte do audiovisual e também da tradução. Não podemos comparar a evolução da tradução literária com a tradução para cinema, que é uma linguagem que tem pouco mais de 100 anos de história. Ainda estamos aprendendo quais são as melhores práticas e possibilidades que o audiovisual nos proporciona. Sandeep Garcha diz que todo filme é um filme estrangeiro em algum lugar do mundo. E a gente não precisa ir longe. Uma legenda descritiva ou uma janela de libras são as traduções de um universo estrangeiro em uma forma acessível. As primeiras formas de legenda são conhecidas como intertítulos. Elas surgiram ainda no cinema silencioso ali na virada do século XX, com algumas experimentações. No início, eram apenas algumas observações, como um narrador em obras literárias. Os textos em imagens eram queimados após o filme ter sido gravado, utilizando a mesma técnica de efeitos especiais do início do cinema, a dupla exposição. Um filme pode ser exposto diversas vezes, para que mais de um elemento possa ser inserido numa imagem. Com o passar do tempo e o incremento da linguagem cinematográfica, os intertítulos começaram a ser usados para expressar diálogo em obras sem som. Curiosamente, eles também tentaram usar diálogos iguais aos de balões de quadrinhos, mas esse não teve muito adepto nem na execução e nem no interesse do público. No início do cinema falado, Herman G. Weinberg foi o responsável pelas legendas como as conhecemos hoje. Ele percebeu que algumas pessoas riam de piadas faladas em alemão antes de alguns intertítulos que apareciam esporadicamente entre cenas. Ele decidiu experimentar colocar essas frases embaixo da cena enquanto elas estavam acontecendo, em pequenas frases. Então, no começo da década de 1930, um húngaro e um norueguês inventaram um sistema usando pequenas placas quentes que pressionavam contra a película e a queimavam, expondo o filme com legendas impressas em branco. Durante a era de ouro do cinema norte-americano, foram os europeus que mais avançaram em padrões e sistemas de legendas, mais especificamente os nórdicos, húngaros e franceses. E para falar um pouco desse processo no Brasil, ninguém melhor do que uma pessoa que presenciou essas transformações em primeira mão. Olá, eu sou o Cláudio, sócio fundador da LBM. Olá, Cademauser! Você sabia que estes cursos gratuitos da LBM Academy são uma cortesia da Avalon? Essa ferramenta fantástica e super fácil de usar, além de te entregar as melhores legendas automáticas do mercado, também quer te ver craque em questões técnicas e de gestão. Mas, falando em legendas, eu vou chamar um amigão meu para te mostrar melhor como que a Avalon funciona. Oi, gente! Hoje eu vou contar como eu legendo os meus vídeos usando a Avalon. Depois de fazer login, eu clico em escolher arquivo. E aí seleciono o arquivo de vídeo ou áudio. Depois, escolho o idioma de transcrição. Português, inglês ou espanhol. Antes de clicar em iniciar upload, eu uso o campo termos de referência para escrever nomes próprios e palavras mais complicadinhas. Assim já sai tudo certinho. E enquanto faz o upload, eu vou fazer o meu mate. Agora é só esperar ficar pronto aqui nessa listinha abaixo, onde eu posso baixar em diferentes formatos. As legendas ficam super precisas, com quebra de linha e segmentação profissional. Eita eficiência! Isso é o que eu chamo de IA do bem. Partiu revisar minhas legendas. Até! Incrível, né? Experimente hoje mesmo, sem custo, e transforme para sempre a sua forma de legendar. E bons estudos! Comecei a trabalhar com tradução para cinema na década de 70. Época em que a tradução era feita na máquina de escrever e a marcação de espaço no equipamento chamado moviola. Esse processo de marcação para a colocação de legendas era feito em pés e por isso se chamava pietagem. Cada pé era equivalente a meio segundo. Então, as legendas costumavam ter entre 2 e 8 pés. Fazendo a pietagem de filmes ao longo das décadas, tive a oportunidade de trabalhar de perto com diversos laboratórios e acompanhei a evolução do processo de legendagem. E agora então, eu vou compartilhar com você um pouco do que sei. As legendagens para cópias de 35mm, antes de serem óticas, eram feitas por processo químico pela Titrafilm do Brasil. O processo químico consistia na lavagem da cópia 35mm com produto químico, para a preparação da mesma, para poder receber as legendas, o que era feito manualmente, também com preparado de substâncias químicas, legenda a legenda, um verdadeiro trabalho artesanal. Terminada toda a fase de legendagem, após a secagem, a cópia recebia novo banho químico para deixá-la apta a passar pelos projetores dos cinemas. A única opção de cor de legendas era branca,
E uma vez feita a legendagem, não havia como se fazer consertos e alterações, a não ser passando uma faixa preta por cima da mesma e aplicando a legenda em outro lugar. O processo todo demorava de 7 a 10 dias para ser finalizado, implicando em um grande número de pessoas para realizar a legendagem de cópias simultaneamente. E inviabilizava a legendagem de um grande número de cópias de um mesmo filme ao mesmo tempo. Com o advento da legendagem ótica, realizada pelas empresas Cinecolor e Cinema, depois incorporada pela própria Cinecolor, o processo sofreu uma grande transformação, pois se criava uma banda de legenda, já aí desenvolvida a cor amarela para melhor leitura, possibilitando quaisquer tipos de correções e legendando diversas cópias simultaneamente. Isso, com o tempo, acabou por causar o fechamento da Titrafilme. Hoje, a legendagem é feita digitalmente. Tanto o arquivo de vídeo do filme quanto os arquivos de legenda ficam no HD. São esses arquivos que o projetor de cinema lê para fazer a exibição. As legendas não precisam mais ser incorporadas ao vídeo, de forma que o projetor tem a capacidade de ler os arquivos XML simultaneamente à exibição do filme. Caramba! Quantas mudanças desde então! Só no final dos anos 80 que as legendas começam a ter aplicação digital, por conta de fitas magnéticas, como Betamax e VHS. No cinema, as legendas digitais foram introduzidas em 1992, porém, só foram largamente utilizadas a partir do começo do século. Assim, em 2003, o padrão de especificação de legendas foi criado para projeções de cinema digital, um formato em XML. Como eu já mencionei. Eu já falei, pô. Isso é bom.